polícia chegou ao final às seguintes conclusões. No dia do crime, o Guilherme saiu de casa com a esposa, a Paula, com pretexto de irem ao médico. Porém, eles não foram ao médico, porque ela não tinha nenhuma consulta marcada naquele dia. Mas precisavam armar um álibi. Então, eles foram até o Barra Shopping, ficaram lá por algum tempo e depois ele deixou ela em casa e foi para os estúdios da Taikon gravar a novela. Entre as gravações, ele tinha 1 hora de folga. Nessa 1 hora, ele foi até a casa dele pegar a Paula, o que foi visto pelo porteiro do prédio, que contou à polícia, inclusive, que eles carregavam lençol e travesseiro. Como já falamos, ele tinha adulterado a placa do carro dele, e quando ele chegou na Taikon, ele deixou o carro na rua. Talvez porque estivesse com a placa adulterada, né? E o porteiro iria ver que era diferente, porque eles anotam, né? Isso explicaria ele não ter entrado com o carro. Mas quando ele acabou de gravar a sua última cena, ao invés dele ir embora, como eu contei pra vocês, que ele ficou vendo a Dani ali gravar as outras cenas dela, ele somente foi até a rua, pegou o carro e colocou dentro do estacionamento, já que à noite não enxergariam a placa adulterada, né? E voltou para os estúdios, que foi quando ele ficou olhando ela gravar e tudo mais. Porém, uma testemunha viu o lençol branco dentro do carro dele, que a gente pode deduzir que era para esconder a Paula ali, né, no banco traseiro, né? Ela devia estar ali coberta pelo lençol, deitadinha confortavelmente no travesseiro, coberta com lençol para que ninguém visse. Depois disso, ele pegou o carro dele e parou no posto, exatamente como o pai das crianças lá, dos fãs, tinha contado. A Dani chegou ao posto e parou para abastecer quando foi reconhecida pelo frentista, que viu que era a Yasmin da novela. Depois de abastecer, ela já estava saindo do posto quando o Guilherme veio com tudo e fechou o carro dela e não deixou ela passar, né? E aí ela ficou nervosa e o frentista viu isso tudo, ficou observando, porque uma pessoa famosa chama atenção, né? E aí, como não tinha espaço para que ela passasse, quando ela foi lá discutir com ele, eles começaram a ficar alterados. E o frentista viu quando o Guilherme deu um soco no rosto dela e colocou ela no carro dele. E saiu dirigindo o carro dela quando alguém saiu dirigindo o carro dele. Que com certeza era a Paula, que eu já contei e tudo mais. No total, 3 frentistas viram a agressão, essa história do soco aí, né? Não foi só um. Teve também um outro frentista de outro posto que lavou o carro do Guilherme depois do crime, mas disse que não ia se envolver nisso, que não iria depor de jeito nenhum. As pessoas têm medo, né? Às vezes é tão importante, né, ajudar, mas tem medo, né? Inclusive, ele até resolveu mudar de casa por causa disso, olha só. Mas a Glória descobriu o endereço dele e foi até lá no dia que ele ia mudar. Ela chamou a polícia antes que ele sumisse de vez e a polícia foi com ela e ele foi levado para a delegacia contra sua vontade. O rapaz estava muito nervoso, mas acabou contando tudo. Ele disse que o Guilherme levou o carro lá e que a Paula Tomás, a esposa dele, ficou bem afastada, assim, e disse que ela procurava se esconder para que não vissem o rosto dela, ficou bem afastada num canto do posto enquanto ele lavava o carro, mas que ele tinha visto. E disse que o Guilherme estava bem agitado. Disse também que o Guilherme pagou 3 vezes o valor da lavagem, ele pagou bem mais, e que dentro do carro tinha muito sangue, que a água ali que ele foi trocando saía muito vermelha. E olha só, nessa altura a mídia culpava a Glória de ser coautora do crime. Ai, que absurdo! Somente porque ela era autora da novela, e as pessoas acabavam meio que misturando a ficção com a realidade, dizendo que quem tinha, que tinha sido ela quem tinha escolhido o Guilherme de Pádua para a novela. Olha que absurdo! A culpa é dela que o cara matou a filha dela? É revoltante. Enquanto o Guilherme e a Paula estavam presos, a polícia investigava o motivo do crime e a Glória continuava fazendo a sua investigação particular para que os assassinos da sua filha pegassem a maior pena possível, né? O que desce aqui, né? Porque o Brasil, a gente sabe como é. Ela não queria de jeito nenhum que as coisas esfriassem ou que eles saíssem impunes por falta de provas, e ela não descansava. Agora, um ponto bem intrigante nessa história é que mesmo o Guilherme de Pádua sendo cadastrado na Globo, né, que ele já tinha participado da novela Amigo Preto, né,
e já tinha feito várias peças de teatro e tudo mais. O ator escolhido para fazer o Bira não era ele, era o Alexandre Frota, que só não foi fazer a novela porque ele já estava em outra novela. Olha que coisa, não era para ser ele. As investigações continuavam e tanto a polícia como a Glória e o Raul acreditavam que a Paula tinha participado do crime e precisavam provar isso. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando a Paula foi levada para depor, ela confessou tudo, mas quando foi para ela depor formalmente, ela negou? Pois bem, então não tinha uma confissão dela. A mídia caiu em cima e postou fotos ali do casal com várias capas de revistas, e foi quando aquele advogado que anotou as placas viu essas fotos e imediatamente ele reconheceu a Paula e confirmou isso à polícia. Então, ele era testemunha ocular de que a Paula estava sim no local do crime, mesmo ela negando, portanto teve a participação dela. Embora o Guilherme tivesse feito aquela encenaçãozinha ridícula lá na frente dos policiais, dizendo que ia segurar tudo, tal, ele, como não era besta nem nada, ele precisava dos advogados que a família da Paula estavam pagando, né? Então, ele disse que tinha cometido o crime sozinho. Agora, com o advogado Hugo afirmando que a Paula estava sim lá no local, que ele tinha total certeza que era ela sentada no banco do passageiro, as coisas tinham mudado um pouco. Então, ambos foram levados para depor. O Guilherme não abriu a boca, mas a Paula falou por 2 horas seguidas, negando o tempo todo. Ela só negava. O cara falando, é você, eu vi, é você. E ela negava. Bom, na série da HBO é possível ver esse dia as fotos do Guilherme acariciando a barriga da Paula lá todo o tempo, né? No entanto, as coisas foram ficando difíceis ali para a defesa do Guilherme, e os advogados, que eram os melhores do Rio de Janeiro, já que a família da Paula tinha uma condição financeira muito boa e eles tinham dinheiro e tudo mais, então eles contrataram os melhores, né? Os advogados passaram a defender somente ela. E o Guilherme passou a ser defendido por um defensor público aí chamado Paulo Ramalho, que conseguiu manter os holofotes sobre ele o tempo todo, alegando que tinha muitas coisas a declarar, algumas bombas, que o Guilherme era inocente, que ele tinha uma fita que ele podia comprovar a inocência do Guilherme, que só revelaria o motivo do crime no dia do julgamento, enfim. Outro advogado do diabo, né, gente? Me lembrou muito o advogado lá, o Leopoldo Heitor, né? Da Dana de Tefé. Eu vou deixar no descritivo do vídeo aqui pra vocês. Pra quem não assistiu o caso da Dana de Tefé, vai lá assistir, que é bem por aí. Eles até se parecem fisicamente. Vão lá ver depois, já deve ser parente. No entanto, ele nunca provou nada. A Glória, além de ir atrás do que tinha acontecido naquele dia, né, dos frentistas e tudo mais, ela também foi atrás de saber quem era Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, né, que até então não sabia. Ela investigou tudo, foi atrás do diretor da peça lá, Blue Jeans, que ele fez antes de ir para a novela, e o diretor dessa peça disse que o Guilherme de Pádua era exagerado em tudo que fazia. Quando ele tinha que rir, ele ria demais. Quando tinha que chorar, ele chorava demais. Era muito assim, forçado, sabe? Muito teatral, exagerado. E diz que quando tinha que simular uma briga, ele batia de verdade. Enfim, ele passava do ponto em tudo o que ele fazia. Inclusive, falar em passar do ponto, essa peça que ele participou, que inclusive o Fábio Assunção também participou uma época aí, numa ocasião ali, numa parte da peça, os dois, uma ocasião que eles trabalharam juntos, numa cena lá, o Guilherme de Pádua tinha que simular um soco no rosto do Fábio Assunção, no, sei lá, no pescoço. Só que ele deu de verdade no ensaio, bateu na garganta do Fábio Assunção e gerou uma discussão entre os dois atores, foi feio o negócio. E se você parar pra pensar, olha que louco isso, depois ele foi atuar na mesma novela que o Fábio Assunção e eles eram rivais, né? Gostavam da mesma mulher na trama, gente, na trama, não tem nada a ver pessoal, né? Porque o Fábio Assunção não era marido da Dani, né? O diretor dessa peça, que era o Wolf Maia, ele disse que onde tinha discussão, então o Guilherme estava lá, né? Ele também participou, como eu disse, de uma peça chamada Os Leopardos, no Teatro Alasca.
onde tinha cenas de nudez. E dizem que quem participava dessa peça, ou seja, os leopardos, faziam programas, eram michês mesmo, né? Faziam programas com homens. Mas ele sempre negou que tivesse feito parte desse grupo e também que tivesse saído com homens. Olha só, eu vi uma entrevista onde ele rebatia os noticiários que afirmavam que ele era um assassino homossexual, que ele era gay, falavam que ele era gay. Ao invés dele ficar incomodado, né? Normal, né? Por ter sido chamado de assassino, ele ficava incomodado por ser chamado de gay. Assassino pode, mas gay jamais. Não é um absurdo? Tanto gay, gente boa, né? Agora assassino não tem gente boa. A Paula Tomás, que era uma barraqueira, era extremamente ciumenta, era proibida de entrar nos shows eróticos que o Guilherme fazia. E dias antes do assassinato da Daniela Pérez, ela esteve num salão de cabeleireiros e nesse salão ela comentou que ela não assistia novela porque ela sentia muito ciúme do marido. Há relatos que antes do Guilherme, um outro namorado que ela teve, chamado Marcos Santos, eu acho que é esse o nome do rapaz, acabou terminando o namoro com ela, que inclusive o pai dela disse que ia dar um apartamento para eles morarem e tudo mais. Mas ele terminou justamente por conta do ciúme excessivo que ela sentia por ele. Quando então se jogou na frente de um ônibus, mas ele conseguiu puxá-la a tempo e nesse momento ela desmaiou. Ele conta que ela era muito desequilibrada e ficava transtornada quando algo saía do seu controle. Ela batia, ela arranhava, ela gritava, ela chorava, enfim, ela era totalmente descontrolada. O que foi falado na época é que os dois, o Guilherme e a Paula, tinham feito um ritual satânico quando mataram a Dani. Olha só, a tatuagem que ambos tinham, um com o nome do outro, as duas tatuagens foram feitas 10 dias antes do crime. O Guilherme costumava levar uma imagem de santo para as gravações dentro da mochila. E a Paula andava com uma santa dentro de um travesseiro, dentro de uma mochila, ou na bolsa, não sei, quando ia assistir as peças do marido. Então, quando tudo isso aí aconteceu, pessoas que seguem, né, que seguiam religiões que cultuam imagens assim de santos, ficaram muito aborrecidas pelo comentário dizendo que isso era preconceito, que imagens não significam que a pessoa é psicopata ou que é ritual satânico, né, e que a pessoa é assassina, enfim, o que eu concordo e respeito, obviamente não tem essa ligação. Mas, enfim, depende do que a pessoa cria na cabecinha dela, né, em relação a uma imagem, porque tem louco pra tudo. Outra coisa que foi muito comentada na época, e como eu vivi essa época e acompanhei todo esse caso, uma coisa que chocou muito foi essa história do ritual satânico. Falavam que a Dani tinha sido colocada ao pé de uma árvore, que o crime tinha acontecido na última segunda-feira de lua nova do ano, foi dia 28, né? De dezembro, dentro de um círculo queimado para a energia não sair, que ela tinha uma mancha vermelha na palma de uma das mãos, que os peritos nunca conseguiram identificar o que era aquela mancha, que falaram também que ela teve uma mecha de cabelos cortada, que não tinha gota de sangue no local, que ela levou 15 estocadas, provavelmente com um punhal em volta do coração, em um círculo, que a sua aliança tinha desaparecido, que ela estava de barriga para cima e com os braços abertos, enfim. E que tudo isso aí que eu falei agora para vocês aí fazia parte de um ritual satânico, de acordo com especialistas. E que então tudo levava a crer que fosse realmente um ritual satânico. Para ajudar, como se a dor de perder alguém dessa forma não fosse dolorido o bastante, né? O túmulo dela era vandalizado toda semana. Impressionante como existe gente ruim nesse mundo. Quebravam, tentavam abrir, pichavam, enfim. A família não tinha sossego, até que deixaram lá um bilhete falando que iam tirá-la de lá. E a família resolveu transferir para outro local desconhecido, né? E assim eles tiveram sossego. O Guilherme, depois de preso, teve a fama que ele tanto queria, né? Mesmo sendo de forma negativa, ele não se importava, né? Ele parecia até gostar disso, né? Porque ele estava sempre feliz, sempre dando entrevistas, sempre sorridente, falante. Gente, eu lembro disso, né? O cara era um psicopata.
Ele recebia visitas de fãs, de pastores, de políticos, de imprensa. Ele saía nas capas de revistas, nas primeiras páginas dos jornais, enfim, do jeito que ele queria. Cartas ele recebia aos montes, assim, tinha uma porção de fãs. Inclusive, muitas queriam casar com ele. Juro por Deus que eu não entendo esse negócio de psicopata assassino ter fã, gente. Como? E alguém querer casar com eles? Meu, quer morrer, né? Fecha, não dorme não dorme, não briga, né? Podem perceber que isso acontece com todos os assassinos psicopatas, é impressionante. Inclusive, tem um estudo que foi feito sobre ele, sobre o Guilherme de Pádua, que chegaram à conclusão que ele tinha todas as características de um psicopata. Ele se enquadrava em tudo que caracterizava um psicopata. A Paula também foi presa e lá dentro ela tinha funcionárias. Pois é, funcionárias. Tinha uma, inclusive, que o pai dela pagava para limpar a cela da filha, que mais parecia um quarto. Porque esse quarto tinha a chave. E ela ficava com a chave. Ela trancava o quarto dela à noite, que tinha TV, tinha rádio, tinha tudo. Ela ficou muito bem acomodada ali com o filho quando ele nasceu. Inclusive, o prazer da maternidade foi negado a Dani, né? Que fazia planos de engravidar naquela época. Mas ela pôde, né? Ela pôde. Ela teve esse prazer. Quanto ao relacionamento da Paula com o Guilherme, muito foi falado na época que o Guilherme queria que ela assumisse o crime, já que ela, por ser menor de 21 anos, ela pegaria ela tinha 19 na época, né? Ela pegaria uma pena menor. E ele pediu para que ela fizesse isso, que ela assumisse, mas ela se negou. E ainda disse que ele tinha falado que quando saísse da prisão, ele tentaria a carreira de político em Minas Gerais. Ela falou que eles casaram com comunhão de bens e que ele pretendia matar os pais dela com veneno para ficar com a herança deles. Quando o Guilherme soube disso, dessas declarações que ela deu, ele voltou atrás em seu primeiro depoimento, dizendo que não ia mais proteger a Paula, que ele estava fazendo isso para protegê-la e também proteger o filho deles. Mas que agora ele contaria tudo, que tinha sido ela que tinha matado a Daniela Pérez por ciúme dele, que ela tinha deferido os golpes. Ficou essa briga aí, um jogando a culpa no outro, enfim, e os dois acabaram se separando ainda quando estavam presos, se eu não me engano, 2 anos depois já estavam separados. O Guilherme, inclusive, abriu mão do filho, que posteriormente seria adotado pelo segundo marido da Paula. Ela ainda vai casar de novo. A motivação do crime, de acordo com o Guilherme, teria sido ciúme, né? E ele até ali tinha negado qualquer envolvimento com a Daniela, fora da novela. Mas depois ele mudou sua versão, dizendo que tinha tido um caso com ela sim, e que a Paula teria descoberto e que por ciúme teria matado a Daniela. Já a Paula negava até mesmo que estivesse no local do crime, lá no dia que tudo aconteceu, né? Porém, ela contava para as outras detentas ali do presídio onde ela ficou, né, acomodada, que odiava a Dani e que ela achava que os dois tinham um caso. E que só depois que ela foi morta, que a Dani morreu, né, que o Guilherme disse que nunca tinha tido nada com ela, mas que ele tinha tentado sim para se firmar na Globo, já que ela era a filha de uma escritora famosa e prestigiada na emissora, né, mas que ela nunca aceitou, a Dani nunca quis. Ela também contou para uma detenta lá que o golpe que o Guilherme deu na Dani foi tão forte, que ela não acordava de jeito nenhum. Mas ela, a Paula, queria que a Dani acordasse para ver e sentir o que estava acontecendo. Graças a Deus isso não aconteceu, né? Ela não acordou, né? Mulher ruim essa Paula, né? Disse que foi ela quem deu a primeira apunhalada e que o Guilherme deu as demais, e acrescentou que não se arrependia de ter cometido o crime. Ela devia ficar presa para o resto da vida. No tempo em que o Guilherme de Pádua ficou preso, ele escreveu um livro que ele dizia que seria bombástico, contaria um monte de coisas, aquele narcisismo dele, né? No entanto, ele só falava dele, de sua personalidade narcisista e manipuladora, e desmoralizava ainda mais a Daniela Pérez. Porém, a família da Dani, a Glória, o Raul, enfim, eles conseguiram proibir a edição e a divulgação desse livro, ainda bem.
O julgamento do Guilherme só aconteceu em janeiro de 1997 e da Paula em maio do mesmo ano, de 1997. Um pouco mais ali de 4 anos após o crime. O Guilherme encenou o tempo todo. Ele estava na profissão certa. E assim, de forma muito dramática, alegando que a Dani não deixava ele ir embora. Então, a Paula, que estava escondida dentro do carro, saiu de lá e as duas mulheres iniciaram uma discussão por causa dele. E elas acabaram se agredindo fisicamente, quando então ele defendeu a Paula, que era sua esposa e a mulher que ele amava, e que além de tudo estava grávida de 4 meses. Era o discursinho dele. E ele segurou com força a Dani. E como ele era muito forte, né? Ele era muito forte. Ela desmaiou. Quando então a Paula pegou a tesoura que estava no porta-luvas, por isso eles insistiam que era a tesoura, que estava no porta-luvas, e começou a desferir na Dani, embora a perícia tenha convicção de que não foi tesoura, e sim punhal. Mas a arma do crime nunca foi encontrada. Ele disse também que a marca no rosto da Dani, que tinha sido uma cotovelada em uma dança, que ele não tinha dado um soco nela, que isso era mentira. Embora muitas provas estivessem contra ele, né? Ele tinha sempre uma desculpa para cada uma delas. Já a Paula disse que estava no Barra Shopping todo o tempo. Ela insistia nisso aí, né? Ela ficou falando todo o tempo. E que só saiu de lá quando o Guilherme foi buscá-la. Mas contradiz o depoimento do porteiro, que alegou ter visto ele saindo do prédio entre 7 e 8 horas da noite, com travesseiro e lençol, e voltando somente às 2 horas da manhã, sem contar com o frentista, né, que lavou o carro e que viu a Paula tentando se esquivar ali, se esconder num canto do posto o tempo todo. E também o advogado Hugo, né, Hugo Silveira, né, que disse ter certeza que a Paula era a pessoa que estava no banco do passageiro do Santana Azul. Eles fizeram até um teste para ver se ele ia conseguir enxergar à noite, e ele conseguiu, né? Então, ele tinha certeza que era ela, e ele provou. Também o fato do Guilherme ter saído do posto dirigindo o escorte da Dani, depois de dar um soco nela e deixá-la desacordada, e alguém, que era a Paula, ter dirigido o Santana adulterado do Guilherme com a Dani dentro. O que foi presenciado por 3 frentistas, né, que ficaram ali só observando quietinhos, né. Outra evidência era que para vários policiais ela tinha contado, ela tinha confessado tudo quando ela foi levada a primeira vez para depor, né, antes dela negar tudo de vez. Ou seja, tudo indicava que realmente o crime tinha sido sim premeditado. Resumindo, eles eram 2 mentirosos e dissimulados e manipuladores. Bom, no final, o Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão e a Paula a 18 anos e 6 meses. Essa diferença aí de 6 meses foi porque a Paula tinha 19 anos na época do crime, ou seja, ela era menor de 21 anos de idade. Então, deram esse desconto de 6 meses. No entanto, para ajudar a mocinha, ela ainda conseguiu reduzir a sua pena para 15 anos, 1 ano após a sua condenação. Só que, infelizmente, eu digo infelizmente, ela cumpriu apenas 7 anos em regime fechado. E depois ela saiu da prisão por bom comportamento em novembro de 1999. A Paula voltou a morar com os pais e o filho, que se chama Felipe, no Rio de Janeiro, cursou direito, inclusive teve aulas com o promotor que a condenou. Depois se casou novamente em 2001 com um também advogado chamado Sérgio Rodrigues Peixoto, que eu não sei como ele dorme, como ele consegue fechar os olhos ao lado dela, com quem teve uma filha, e hoje ela se chama Paula Nogueira Peixoto e tenta viver longe da imprensa, ainda na cidade do Rio de Janeiro. Ela inclusive entrou com uma ação sobre a série da HBO Pacto Brutal aí, que fala sobre o caso, alegando que tem direito à lei do esquecimento. É muito cara de pau, né? Ela ainda quer que as pessoas esqueçam, mas ela perdeu a ação. Em janeiro de 2022, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Paula e o Guilherme, casalzinho aí, pagasse uma indenização de R$480 mil para a autora Glória Pérez, a título de indenização por danos morais e as despesas do funeral. Mas eles alegaram não ter condições para isso. E de acordo com as últimas informações que eu achei aí
na internet, né, foi ordenada a execução de penhora do atual apartamento da Paula e do seu marido. Mas eles recorreram e por enquanto ainda não temos um desfecho para isso aí. Tomara que a Glória consiga, torço por ela. Já o Guilherme saiu da prisão em outubro de 1999, antes mesmo do que a Paula, olha só, depois de cumprir 6 anos e 9 meses de regime fechado. E pouco tempo depois ele virou diretor de marketing, com que estudo eu não sei, de uma igreja evangélica, e estudou teologia. Recentemente ele também teve um canal no YouTube que eu até cheguei a ver e até xinguei ele lá, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. E tinha em torno ali de 7 mil inscritos. Eu não sei como ainda pode ter inscritos um homem desse, né? O Guilherme se casou pela segunda vez com uma moça também chamada Paula, que ele conheceu na igreja. Paula Maia era produtora de moda. E eles se casaram em 2006 e se divorciaram em 2014. A Paula Maia escreveu um livro intitulado Que Amor é Esse? A História Real de Guilherme de Pádua, contando passagens da história do Guilherme, de coisas que aconteceram na vida dele ali dentro da cadeia. O que ele contou para ela, obviamente, só o que interessa, né? Então tem nesse livro aí. O Guilherme então casou pela terceira vez com a estilista Juliana de Assis Lacerda, em 2017, ano em que se tornou pastor na Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte. E viveu com ela até a sua morte, né? Em 6 de novembro agora de 2022. Ele faleceu de infarto aos 53 anos de idade em sua casa na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A notícia do seu falecimento foi dada pelo pastor Márcio Valadão, que era o pastor lá, o fundador da Igreja Batista de Lagoinha, e que tinha bastante amizade com o Guilherme, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Ele disse, abre aspas, ele sofreu um infarto em casa e não resistiu. Vou fechar aspas aqui porque o resto não precisa. Essa transmissão do pastor Márcio Valadão causou bastante polêmica, já que o pastor deu a notícia do falecimento do Guilherme sorrindo o tempo todo. Parecia até que o pastor estava feliz com a morte dele. Vou deixar o link aqui para quem quiser assistir, tá bom? Vai lá assistir para ver a felicidade dele. Mas olha que estranha coincidência. O dia da morte do Guilherme de Pádua, 6 de novembro, foi o dia em que completou 27 anos que a Glória Pérez estreou a sua novela na Rede Globo, que marcou o seu retorno às novelas depois de um tempo parada por conta da morte da filha. Ela acabou aquela novela e parou um tempo. E voltou no dia 6 de novembro. E essa novela chama Explode Coração. E o programa Cacete e Planeta, na época, fez uma paródia da novela com o nome Infarta Coração. E o Guilherme morreu de infarto. Além do que, ele a matou com golpes, provavelmente de punhal, e a maior parte das punhaladas foram no coração. Bem sinistro isso, né? Outra coisa estranha é que a Glória nunca quis falar sobre isso, e quando ela resolveu finalmente, né, contar a versão oficial, ela deixou os assassinos todos esses anos contarem a versão deles. Aí ela resolveu, né, contar o que constava no processo criminal através da série Pacto Brutal da HBO, que foi justamente agora em 2022. Alguns meses depois, o Guilherme inclusive assistiu a série, porque ele postou isso nas suas redes sociais que tinha assistido, e ele morreu. Parece que é um ciclo, né, que se encerra sobre esse caso para a Glória e para sua família, para o Raul, enfim, né, é para encerrar mesmo, né. Bom, e para encerrar mesmo essas coincidências, apesar que dizem que coincidências não existem, né, a Glória estreou recentemente a novela Travessia. Para quem é espiritualista ou acredita nisso, não é meramente uma coincidência, né, Travessia. E para finalizar o caso de hoje, eu vou falar um pouco da Glória. A Glória Pérez, em 1969, após um ano vivendo junto, casou com o engenheiro Luiz Carlos Salpiquet Pérez, né, com quem teve os 3 filhos que eu já falei aqui para vocês, né, a Dani, o Rodrigo e o Rafael, mas eles se separaram em 1984, embora tenham continuado muito amigos, sempre se visitando. A tragédia com a Dani e o medo de que os réus fossem beneficiados pela justiça foi o que moveu a autora e escritora, né, em uma campanha apoiada pela grande mídia que recolheu mais de 1 milhão de assinaturas.
resultando na inclusão do homicídio na lei dos crimes hediondos, que aliás já deveria estar, né? É uma vitória para a Glória, que embora a lei não fosse retroativa, ajudou outros pais que tiveram seus filhos tirados por crimes igualmente bárbaros e hediondos depois da Daniela, né? Após perder a filha em 1992, o pai da Daniela Pérez teve leucemia e faleceu em 1994, apenas 2 anos depois da filha, né? A Glória sempre disse que o seu câncer, né, o câncer que ele teve, foi causado pela tristeza em perder a filha, algo que ele nunca conseguiu superar. O Rafael, filho caçula da Glória, ele era portador de síndrome de Down e morreu aos 25 anos de idade em 28 de novembro de 2002, faltando exatamente, mas assim, exatamente fincado um mês para completar 10 anos da morte da Dani. Aí o irmão faleceu. Ele faleceu de infecção intestinal generalizada após uma cirurgia em Brasília. E ela ficou só com o filho Rodrigo agora. Ela tem 4 netos, filhos do Rodrigo, que é casado, e também uma neta de consideração chamada Rani, hoje com 20 anos de idade, que é filha do ex-genro Raul Gazola e que inclusive a chama de vó. Em 2009, a Glória enfrentou outro drama, né? Ela descobriu ter um linfoma, um tipo de câncer, mas lutou bravamente contra a doença. Ela fez vários exames, cirurgias, sessões de quimioterapia, enfim, finalmente ela venceu a doença. 28 de dezembro de 1992. O corpo da atriz de 22 anos foi encontrado na zona oeste do Rio. Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma. E no dia seguinte já estava o nome da Paula envolvida na história. Mataram minha mulher. 1992, eu estava fazendo a minha primeira novela solo às 9, tinha voltado para a Globo. A Dani estava bem na carreira. A Daniela Pérez tem 22 anos. A Yasmin, de Corpo e Alma, está arrasando corações. Você estava do lado da tua mãe quando ela foi expulsar o meu pai da casa dele. Mas eu falei para ela não fazer nada. A vida parecia assim, uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. Né? E, de repente, tudo isso explodiu, foi sugado. E a Dani já seria uma tremenda de uma estrela. Daniela Pérez foi morta com facadas. Esta revelação abre para a acusação a hipótese de um crime ainda mais surpreendente. Mais de 40 anos de jornalismo, foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida. Você vê no Guilherme todas as características de um psicopata. Isso é muito mais agressivo do que as fotos dela no local, porque isso aqui é continuar matando a pessoa. A polícia trabalhou para não desvendar esse crime. São 30 anos do assassinato da Dani e eu não consigo entender. Desculpa. Justiça não dá para entender muito às vezes, né? A verdade é uma só. A versão são muitas. A Glória lutou e continua lutando para proteger o nome e a reputação da sua filha. A Glória é uma mulher admirável, né? Inteligente, forte, que merece todo o nosso respeito. Assim como a sua filha Daniela Pérez, que teve a sua vida ceifada por 2 psicopatas assassinos com apenas 22 anos de idade no auge da sua vida. E aqui fica a minha homenagem para a Glória e para Daniela Pérez. Hipnotizados. Daniela Pérez sempre nos deixou hipnotizados. Tamanha graciosidade, beleza e carisma, embalados pelos movimentos dessa jovem atriz rodopiando nos braços de Carlinhos de Jesus. A vontade que temos é de ficar olhando, admirando, sentindo que estamos dançando junto com ela. Uma menina que causou esse efeito desde que nasceu, no dia 11 de agosto de 1970. Primeira filha da consagrada autora Glória Pérez, Daniela Pérez, aos 5 anos, já dava seus primeiros passos como bailarina. Dani, aquela garotinha, cresceu e continuou a chamar atenção nas aulas de balé. A
A dança era realmente uma paixão. Daniela era disciplinada, chegava a fazer 6 horas de aula por dia. Era ali que ela se expressava. Foi ao som de um belo tango que Daniela conheceu seu grande amor, o marido Raul Gazola. Os dois foram escalados para uma apresentação juntos na novela Cananga do Japão da extinta TV Manchete. A paixão foi arrebatadora. A certeza que temos é que essa estrela parou no tempo. Ela partiu abruptamente, nos deixou desnorteados, foi embora deixando uma imensa saudade, um espaço vazio, mas ficou eternizada aqui nas nossas lembranças com seu jeito de menina, com a graça de seus movimentos e com aquele imenso sorriso sempre encantador. E por isso, Daniela Pérez, sem a menor dúvida, será para sempre um nome brilhando na memória nacional. Dani, o escritor já disse que a gente não morre, fica encantado. Eu e seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo quando olhamos a casa vazia de você, da sua dança, da sua alegria. Acreditamos que nos encontraremos novamente no tempo e no espaço, em algum lugar, onde vamos dançar e sermos felizes novamente. Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da forma como eu contei o caso aqui pra vocês. E se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho de notificações, que isso me ajuda a impulsionar o vídeo para mais pessoas e também faz o canal crescer. E obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!